Torcedor vascaíno, mais uma segunda-feira no nosso Vasco da Gama. Uma segunda em que o torcedor vascaíno acordou esperando a chegada de um novo técnico, porém que ainda não aconteceu. A informação que temos a trazer aqui a vocês neste Boa Noite Gigante é que pelo menos as coisas nestas últimas horas avançaram. E o Vasco nesse momento pode estar sim se aproximando do seu novo treinador. A gente, é claro, vai falar com vocês aqui neste Boa Noite Gigante sobre a situação envolvendo a chegada do novo treinador, mas também trazer algumas informações que, é claro, preocupam sobre o grupo norte-americano que detém 70% da SAF Cruz Maltina. É muita novidade, é muita informação, muita notícia agora neste Boa Noite Gigante. Porém, antes de começar aqui o vídeo rapidinho, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão, você que está aí do outro lado, ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já faça parte da nossa família. Caso não saiba, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos o Acorda Vascão, que é o nosso primeiro vídeo do dia e sai sempre às 7 horas da manhã. Temos também o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia e sai sempre pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, que é sempre o terceiro e último vídeo do dia, que sai pela parte da noite. Exatamente esse aqui, ó, que você está assistindo. E os nossos vídeos sempre têm a referência aqui embaixo de qual é o vídeo. Se é o Boa Noite Gigante, se é o Fala Gigante, se é o Acorda Vascão. Show? Então é claro, não perca tempo, se inscreva, ajude o nosso crescimento para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Show, Vascão? Vambora então, sem muita enrolação, falar, é claro, né, de Vasco da Gama. Porque, olha, torcedor vascaíno, a situação de fato não é tão boa assim para o nosso Cruz Maltino, tanto dentro quanto fora das 4 linhas. Dentro das 4 linhas a situação é muito difícil a partir do momento que a gente olha para o Campeonato Brasileiro. Vemos um Vasco com 4 derrotas consecutivas, dentro da zona de rebaixamento, mais um ano em disputando o Brasileirão, e sem um técnico na beirada de campo. Porém, mesmo diante de estar sem um treinador, a gente vê no Vasco da Gama uma calma pela definição do novo nome que preocupa. E essa calma pela definição de um novo nome automaticamente envolve um erro que passa fora das 4 linhas, que é a passividade, que é a falta de representatividade, é a falta de um senso de urgência que não há na SAF do Vasco de hoje. Mas olha, de muito tempo, há muito tempo que nós aqui que trabalhamos com o Vasco da Gama, a gente vem falando que um dos grandes problemas do Vasco, a partir do momento que se transformou em SAF, foi a falta de urgência. Foi tratar o Vasco como empresa, ao invés de tratar o Vasco da Gama como um clube de futebol, que ao longo de todo o Brasil tem 20 milhões de pessoas apaixonadas por esse clube. É uma passividade que impressiona. É uma passividade que até de certo ponto irrita o torcedor. E essa passividade está sendo vista. O Vasco já tem uma semana sem um técnico na beirada de campo. E até o momento a gente não tem nenhuma informação de um avanço nas tratativas por ninguém. A última que tivemos agora foi sobre Paulo Pezzolano. Por exemplo, a informação que tivemos é que o Vasco, nesse momento, encaminha a chegada do treinador. O Vasco conversou com o nome, é de fato o nome escolhido, nesse momento, pelo menos como prioridade para trabalhar dentro do Cruz Maltino. O treinador, inclusive, já teve aí um contato com o Vasco através do canal Atenção Vascaínos, foi-se passado isso. E há um interesse do Uruguai em retornar ao Brasil. Por que retornar? Paulo Pezzolano já trabalhou no Brasil em 2022, quando comandou o Cruzeiro de volta à elite do futebol nacional numa campanha espetacular na Série B do Brasileirão. Ficou um curto período no Campeonato Estadual do ano passado, 23, e logo em seguida foi treinar o Real Valladolid no futebol espanhol. Está lá desde o ano passado. Ele nesse momento está com o Real Valladolid treinando o clube espanhol na 2ª divisão do campeonato e está muito perto de retornar à elite do futebol nacional. No caso, no campeonato espanhol, pelo menos na 2ª divisão, são 22 equipes em disputa. Então são 42 partidas de turno e retorno. Já temos 38 partidas disputadas. Restam 4 rodadas para fechar a Série B do campeonato, né, da Espanha. O Valladolid hoje é o 2º colocado,
com 67 pontos. E o quinto colocado é o Oviedo, com 58, ou seja, 9 pontos atrás. Dependendo dos resultados, se o Real Valladolid ganhar a sua partida e Oviedo, o Racing, que também tem os mesmos 58 pontos, e o Elche, que também tem os mesmos 58 pontos, perderem os seus jogos, o Real Valladolid já será um clube que estará na elite do futebol espanhol. E por que a gente está trazendo esta informação a vocês? Que a informação que nós tivemos é que nesse momento a situação não é tão complicada para uma chegada de Pedro Solano ao Brasil. Mas foi como mesmo disse em uma entrevista dada lá na Espanha, ao ser perguntado sobre o interesse de clubes no seu trabalho. Ele revela que nesse momento ele está com a cabeça completamente voltada no acesso para a elite do futebol espanhol. Ele disse assim, ó, abre aspas, são times muito grandes no mundo. É muito bom que estejam interessados ou que meu nome esteja na mesa. Mas como disse, tenho a cabeça aqui, neste projeto. O primeiro passo que penso é ganhar o próximo jogo e alcançar o objetivo. É o único que penso. Então, a gente sabe que quando um treinador dá esse papo, ou qualquer profissional, como também um jogador de futebol, é que tem coisa acontecendo nos bastidores. Mas realmente é verdade. O foco hoje do Pedro Solano está completamente no campeonato espanhol e levar o Real Valladolid de volta à elite do futebol nacional. Esse é o foco. A situação não é difícil, mas o que pode antecipar ou não uma chegada é que Paulo Pedro Solano coloque o quanto antes o Real Valladolid na primeira divisão do futebol espanhol. Para o jogo do Vitória é assim impossível o Paulo Pedro Solano chegar, assim, impossível, não há chance, porque para que ele chegue é necessário ele cravar o Real Valladolid na elite do futebol espanhol. Porém, para o jogo que vai acontecer com o Flamengo daqui a 2 semanas, há uma pequena possibilidade. Real Valladolid vai jogar agora, nesses próximos dias, sábado, dia 11 de maio, à 1h30 da tarde, Paulo Pedro Solano estará enfrentando o Espanyol, um jogo confronto direto que pode garantir o acesso do Real Valladolid à elite do futebol espanhol. Então, é um jogo, assim, decisivo. Vencendo, pode-se confirmar o retorno à elite do futebol nacional e com esse retorno confirmado, Paulo Pedro Solano pode estar vindo ao Brasil. Há conversas, há um grande interesse e é um nome que realmente hoje Vasco da Gama tem um grande desejo pela sua chegada. E para a chegada com antecedência é importante falar, é necessário pagar a multa. Multa do Paulo Pedro Solano não é barata, é uma multa de acordo com informações do portal RTI Sport de 3 milhões de euros, algo em torno de 16 milhões e 400 mil reais. Então se o Vasco quer Paulo Pedro Solano antes, tem que pagar a multa para que ele viesse a ser liberado imediatamente, mas hoje é uma das grandes prioridades. E assim, as coisas não são tão boas, mas parece que a sorte está do nosso lado. Por quê? Sorte assim, é até difícil falar sorte numa situação dessa, peço até desculpa, né? Mas o Vasco pode acabar sendo favorecido a partir de um desastre. A gente está vendo essas cenas lamentáveis que vem acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, inclusive ajude o Rio Grande do Sul, uma pena, é triste ver a catástrofe de fato, o desastre natural que hoje acontece na região. E o que eu acho correto, inclusive, é que como não há como Grêmio, Inter e Juventude atuar pelas condições hoje no Rio Grande do Sul, é válido, ao meu ver, parar o futebol brasileiro. Até para que as atenções sejam todas voltadas ao Sul. Não tem como nós aqui desse lado torcermos por um clube de futebol quando lá no Sul, gente, tem tanta tragédia acontecendo. É compaixão, é a tal da compaixão, né? E exatamente por esse motivo, a CBF hoje internamente avalia assim uma chance de dar uma paralisada no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro por 2 ou mais rodadas. Não apenas nos times do Rio Grande do Sul, como já aconteceu nesse final de semana, irá acontecer no próximo, mas por um longo período. Essa decisão é algo importante, vista internamente, principalmente pela vista social, mas também pelo lado esportivo, e protegeria o campeonato por um todo e a isonomia do Brasileirão, até porque é muito injusto várias equipes disputarem os seus jogos e Inter, Juventude e Grêmio ficarem com várias rodadas em atraso. Então por isso hoje sim, internamente, a CBF analisa e estuda a possibilidade de paralisar o Brasileirão, e o Vasco seria favorecido. Se o Brasileirão parar e o Vasco fechar um técnico, o treinador terá um longo período para treinar o elenco, botar o grupo ali no ritmo e retornar ao futebol já com um novo estilo de jogo. A ver o que irá acontecer. O certo é, né,
O Vasco segue aí no mercado à procura de um nome o quanto antes para ter um técnico na beirada de campo. Show, Vascão! Seguindo aqui o vídeo, né, porque como a gente trouxe, é problema dentro das 4 linhas com a ausência do treinador, é problema fora das 4 linhas. A última, né, foi a situação envolvendo o Maracanã, que é assim, cansativo demais o que hoje vem acontecendo com essa situação do Maracanã. A informação que nós tivemos é que nesse momento, de fato, né, Fla-Flu estão muito avançados e tem tudo para ser o novo dono, administrador do Maracanã pelos próximos 20 anos. Recurso que o Vasco entrou junto ao processo de licitação do Maracanã foi parcialmente atendido. Esse parcialmente é porque apenas 4 pontos o Vasco conseguiu ganhar. Saiu de 81 para 85. E a dupla Fla-Flu, assim, manteve os seus 117 pontos. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, a proposta técnica foi com essa nota, 85 para o Vasco, 117 para Flamengo e Fluminense. A proposta financeira, que será avaliada nesses próximos dias, poderá fazer com que no máximo a dupla Fla-Flu chegue aos 120 pontos e ao Vasco no máximo chegue aos 101 pontos. Então, o torcedor vascaíno, assim, é impossível. É impossível. Impossível o Vasco ganhar esse processo de licitação do Maracanã. Se a dupla Fla-Flu pode chegar a 120 e variar de 101, e a do Vasco pode chegar a no máximo 101 pontos. Então, o Maracanã hoje, parabéns ao governo do estado do Rio de Janeiro, não quero nem me prolongar, porque é algo estressante, cansativo, a gente vai voltar a falar sobre isso nos próximos dias de uma forma mais contundente, mas tudo o que aconteceu nesse Maracanã foi de fato um esculacho. Ao meu ver, foi um escárnio na cara do torcedor vascaíno esse processo de licitação do estádio jornalista Mário Filho. O Vasco já se adianta com relação a outras questões, por exemplo, o Vasco nesse momento estuda a possibilidade de mandar as suas partidas na casa do Campo Grande, um estádio aqui no Rio de Janeiro, né? No caso o Ítalo Del Cima, é um estádio que fica em Campo Grande, que pode ser aí o lar temporário do Vasco, mediante uma reforma de São Januário. O Ítalo Del Cima, para quem não conhece, tem aí, passou por um processo recente de obras de revitalização para poder voltar a receber jogo grande. É um estádio que nesse momento tem a capacidade muito semelhante a de São Januário, de 15 a 20 mil torcedores, e seria aí, de acordo com alguns, o palco perfeito para se utilizar caso não venha a ser permitido o uso do Maracanã, principalmente, né, como a gente está vendo, se Maracanã e Flamengo continuarem sendo os grandes administradores do estádio. Show, Vascão! E para fechar o vídeo, quero falar com vocês sobre o 777. Já adianto de antemão aqui. Meu principal objetivo neste Boa Noite Gigante foi falar sobre o técnico, foi trazer novidade, sobre Paulo Pezzolano. A gente já tinha essa informação lá no Fala Gigante, mas resolvi segurar para trazer a vocês agora neste Boa Noite Gigante. Assim, a situação com a 777 não é legal. Eu vou deixar para falar muito que eu quero trazer na Acorda Vascão de amanhã e já adianto. Volte amanhã. Volte na Acorda Vascão de amanhã às 7 horas. Tenho certeza que você não irá se arrepender. Vai entender mais do problema que hoje vem acontecendo dentro do Vasco. Mas a situação é ruim. É ruim. A casa para o grupo norte-americano tá caindo. E tá caindo muito. Muito. A gente trouxe pela parte da manhã a informação que veio lá da Bélgica, né? De um clube gerido pelo grupo norte-americano que é o Hertha Berlim, de sócios desse clube, os antigos sócios, os antigos donos, que inclusive venderam, né, as ações do Hertha Berlim ao grupo norte-americano, reclamando dos norte-americanos, no caso, né, e tentando penhorar as ações da 777 no Hertha Berlim, ou seja, os antigos donos estão tentando recuperar as ações do Hertha Berlim junto ao grupo norte-americano. Recuperar o que os americanos compraram desses antigos donos, que são ações do Hertha. Então, essa é a situação. Os donos antigos do Hertha Berlim abriram esse caso na justiça, pedindo a penhora de ações, alegando múltiplos atrasos em pagamentos por parte da empresa de Josh Wander. Então, primeira, né, o Castelo ruindo lá da Bélgica. O Castelo também está ruindo na França, pois assim o Red Star, que é um clube da terceira divisão do futebol francês, inclusive nesse último final de semana conquistou acesso à segunda divisão, também está de saco cheio, pedindo a saída de Josh Wander. Nesse último final de semana, mesmo com o jogo do acesso, foi-se impressa várias cédulas de dinheiro, é claro, falsas, com o rosto de Josh Wander, chamando a empresa norte-americana de uma empresa mentirosa, caloteira. Então a casa está ruindo na Bélgica, a casa está ruindo na França, e a casa está ruindo em tudo quanto é canto.
A última que a gente tem a trazer a vocês é com relação a uma empresa, né, torcedor vascaíno, que nesse momento acusa a 777 de fraude na justiça dos Estados Unidos. Inclusive, torcedor Cruz Maltino, a situação é tão ruim que na justiça, um fundo inglês acusa hoje a 777 Partners de ser castelo de cartas, uma empresa controlada por outra empresa. A gente vai trazer todos esses detalhes, fiquem tranquilos, amanhã no Acorda Vascão, mais a fundo, para vocês entenderem o problema que o Vasco, ao meu ver, nesse momento se enrolou. É uma empresa que tem uma dívida de 1,8 bilhões de reais com um fundo de investimentos, né, com um grupo de empréstimo, com uma empresa de empréstimos, né? A 777 pegou esse 1,8 bilhões de reais em empréstimo e as garantias apresentadas ou são inexistentes, ou seja, não existem, ou já estão comprometidas, e isso está fazendo com que automaticamente, né, essa empresa ela vá à corte dos Estados Unidos alegar fraude ao grupo norte-americano. Olha a situação que, com todo respeito, é ridícula. Para completar ainda, uma outra informação é que nesse momento o Tribunal de Nova York descobriu que a 77 é alvo de outros 16 processos judiciais por dívidas, que juntos todos eles totalizam 654 milhões de reais em dívidas. Então olha a situação, assim, da 777 e acima de tudo do Vasco. Do Vasco. Por que do Vasco? Porque, meu amigo torcedor, é o seguinte, o grupo norte-americano pegou 1,8 bilhões de reais e deu como garantia algo que já está comprometido. E aí eu te pergunto, o que garante que o que está comprometido e que o grupo norte-americano entregou como garantia não foi o valor que o Vasco tem a receber no ano que vem da Liga Forte Futebol? O Vasco tem uma grana forte aí, pesada para receber, de mais de 100 milhões de reais da Liga Forte Futebol. O Vasco vai receber 212 milhões de reais. Um valor, né, referente a direitos de transmissão. E aí a pergunta que eu faço é, o que garante que o Vasco da Gama, ou aliás, o grupo norte-americano, não pegou esses 212 milhões de reais e colocou como garantia lá a essa empresa de empréstimos? O que garante, entendeu? Então essa situação tem que ser preocupante para nós. O que garante que o grupo norte-americano não colocou lá como garantia o dinheiro referente à venda de Marlon, o dinheiro referente à venda de Gabriel Peck, o dinheiro referente à venda de Andrei? Assim, nada garante. Eu não duvido que tenha colocado, inclusive, essas partes que a gente está trazendo a vocês como garantia. Então o castelo está ruindo, a casa está caindo. E se cair lá, vai cair o Vasco da Gama também, assim, de um modo geral. Porque hoje 777 e Vasco são duas coisas interligadas, a menos que haja rompimento do contrato. E é isso que o Pedrinho vai fazer de tudo para que aconteça. E exatamente por esse motivo, Pedrinho, ao lado dos sócios, convocaram um conselho deliberativo nesta próxima quinta-feira. O Vasco CRVG convidou o CEO Lúcio Barbosa, a SFO, ou seja, a diretora financeira Kátia dos Santos, e o representante do clube no Conselho Fiscal da SAF, Marco Schoeder, a irem ao Conselho Deliberativo no dia 9 de maio para prestar esclarecimentos sobre o planejamento da SAF vascaína. O comunicado pede o comparecimento dos três citados em sessão extraordinária híbrida para a discussão da fiscalização da SAF do Vasco e sobre o planejamento da companhia da 777 para os próximos anos. A futura autossustentabilidade do clube é uma das pautas. A nota diz assim, ó, a gente vai mostrar aí na imagem a vocês e ler junto com vocês, inclusive. Segue a nota. Amigos, boa noite. Pelo dever de lealdade a vocês, informo que no próximo dia 9, de maio de 2024, convocaremos uma sessão extraordinária híbrida para tratar a seguinte ordem no dia. Aprovação da ata de sessão extraordinária realizada em 25 de abril. Convide ao senhor Lúcio Barbosa, Kátia dos Santos, para prestarem esclarecimentos relativos ao planejamento da companhia para os próximos anos, com as projeções de receitas, custos, dívidas, investimentos e demais informações que entenderem relevantes a fim de demonstrar trajetória para a autossustentabilidade da Vasco da Gama SAF. Convite ao senhor Marco Schoeder, membro representante do CRVG no Conselho Fiscal da Vasco da Gama SAF, para discussão acerca das questões relacionadas ao trabalho de fiscalização na referida companhia. A situação hoje é ruim. A situação hoje é muito complicada, é muito tensa, e Pedrinho já corre nos bastidores para que o quanto antes uma nova empresa tome o rumo
e as condições da SAF Cruz-Maltina. A casa tá caindo, o castelo tá ruindo, torcedor, e o Vasco tá no meio desse bolo. Enquanto a gente estiver aqui, a gente vai lutar para que os erros venham a ser expostos e que o Vasco, querendo ou não querendo, no mínimo, caso não volte a ser dos vascaínos, o Vasco possa ter o respeito, o carinho e a admiração do seu torcedor, que infelizmente, mediante a tudo, tá se indo embora. A gente fica por aqui, esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda. Amanhã estaremos aí de volta pela parte da tarde com mais um conteúdo, mais um Acorda Vascão e contando com todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.